Eu vou para Brasília com a Larissa Rodrigues, que chega agora aqui no Hora H. Ei, Lari, boa noite para você. Larissa tem a apuração do preparo dessa cela, né? Onde está, que não é bem uma cela, né? É quase que uma casinha, né, Larissa? Um alojamento, eu acho que é a melhor definição, exato. Viu? Porque vocês vão se lembrar que ontem a gente deu a informação de que ele seria transferido, minutos depois ele já estava lá, desde as 5h30 da tarde. Então, a Larissa vai explicar como foi essa operação tão sigilosa de preparação para a recepção de Bolsonaro. Boa noite, querida. Bem-vinda. Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, para quem acompanha a gente. Hoje eu fui tentar entender o quanto foi avisado com uma certa antecedência o governo do Distrito Federal e a polícia do Distrito Federal, que é responsável por gerir aquela área que é conhecida como a Papudinha. E algumas informações me chamaram muito a atenção, viu, Thaís? Primeiro, desde dezembro, me pontuaram algumas fontes, já havia essas conversas e até lembrando, Gustavo Uribe disse isso aqui, trouxe em primeira mão aqui na CNN que Moraes já pensava se seria melhor fazer essa transferência. Então, desde dezembro se começou algumas reuniões e uma espécie de preparação caso de fato acontecesse a transferência. Não havia, obviamente, nenhuma confirmação até então de que o ex-presidente seria mandado para Papudinha, mas havia um preparo do local se fosse necessário resolver tudo ali com uma certa urgência. E por que isso é importante a gente destacar? Porque também em dezembro foi mandado para lá, por ordem do próprio Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, Anderson Torres, ex-secretário e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Nesse momento, quando se decide mandar o Anderson Torres para Papudinha, houve uma escolha de que ele iria dividir a cela com Silvinei, que é ex-diretor da PRF, para caso houvesse a decisão de enviar Bolsonaro, fosse possível remanejar ali aquela lotação, porque são 8 dessas celas, desses alojamentos, para que o ex-presidente pudesse ficar numa cela isolado e sozinho, como foi a ordem de ontem do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, por exemplo, me informaram algumas fontes, havia uma advogada presa nessa cela, nesse alojamento que hoje, desde ontem à noite, melhor dizendo, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve também um remanejamento interno ali, tirando essa advogada, colocando ela para dividir espaço com outras detentas para que vagasse esse espaço exclusivo para o ex-presidente. Rapidinho, Thaís, eu queria trazer só um último detalhe, que também médicos aqui do governo do Distrito Federal estão sendo chamados para uma espécie de plantão, já que não haveria, segundo essas fontes, até então, médicos 24 horas. E na decisão de Moraes é a essa determinação, que o ex-presidente tem esse atendimento de saúde durante todo o tempo.